Seguinte, ó, Martina Giovanetti falando sobre o que o Lula disse e como ela é das relações internacionais. Vamos ver aqui o ponto de vista de alguém que é técnico do assunto. Do que Israel está fazendo em Gaza agora ao Holocausto. Depois disso, o primeiro-ministro de Israel fez um tweet dizendo que com isso o Brasil tinha atravessado a linha vermelha e hoje considerou o presidente como pessoa não grata no país. Para quem não me conhece, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e eu vim explicar toda essa história para vocês. Lula e Israel. Não gosto do Lula. Todas as consequências, tudo o que está acontecendo no Brasil e fora por causa disso. E no final eu vou fazer uma análise minha como estudante de Relações Internacionais sobre todos esses pontos que eu vou colocar aqui. Primeiro, não poderia ser diferente, se você não assistiu, esse foi o discurso do presidente Lula. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. A gente teve essa fala do Lula num discurso falando sobre o que está acontecendo lá. Em resposta, o primeiro-ministro de Israel fez o seguinte tweet: as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Aqui embaixo ele disse que decidiu, com o chanceler, de Israel, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para conversar sobre a questão. A gente vai falar dessa conversa em breve. Cara, olha aqui, é tipo a quinta série, né? Chama lá o seu embaixador, que eu vou mandar um recado pra ele. Olha aí que teu presidente falou. Porra é essa? É o cara, oxe, ele é o chefe. Redes sociais. E no encontro com o embaixador brasileiro, o primeiro-ministro de Relações Exteriores de Israel disse que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agora é considerado como pessoa não grata no país. O que isso significa? O Lula não é mais bem-vindo em reuniões oficiais, enfim, qualquer questão diplomática em Israel, até que ele se retrate pelo que ele diz. Qual foi a resposta disso aqui no Brasil? A gente tem, o ex-ministro das Relações Exteriores e grande diplomata Celso Amorim, que é o grande inspirador, pro Lula quando se trata de relações exteriores. Tanto ele quanto assessores e Pior que eu já vi o Celso Amorim dando umas entrevistas, e o Celso Amorim é bom mesmo, hein? apoiadores do presidente, disse que essa ação, de considerar Lula como pessoa não grata, enfim, toda essa resposta que Israel deu a essa declaração foi completamente absurda e descabida diante do que foi dito de fato no discurso. A fala do Celso Amorim foi: isso é coisa absurda, só aumenta o isolamento de Israel. Lula é procurado no mundo inteiro e no momento quem é persona não grata é Israel. Ao mesmo tempo, os opositores de Lula pediram inclusive o seu impeachment por causa dessa fala. E agora eu vou falar a minha análise sobre a situação e tudo que eu entendo como estudante de Relações Internacionais do que está acontecendo, tá? Vou repetir, é a minha análise. Você tem completo e total direito de discordar comigo em qualquer ponto. E para que... Atenção, chat, vamos lá. Análise da Martina, vamos lá. Vamos acompanhar que a gente aprende juntos. Fique claro, a minha análise não é discutindo se o que o Lula disse está certo ou está errado. A comparação é justa, a comparação é injusta. Isso não me interessa para minha análise. Vamos voltar para o tweet do primeiro-ministro agora. Ele disse que o Lula estava banalizando o Holocausto quando comparado ao que está acontecendo na Palestina. Mas quando você fala que comparar isso a isso torna isso aqui banal, banaliza isso aqui, você está dizendo que isso aqui é banal. Então a gente tem um ponto aí, né? Mais uma vez, o primeiro-ministro e o governo de Israel colocando o que está acontecendo na Palestina como algo banal e em nome da autodefesa. Exatamente. É um tipo assim, ó, eu tô fazendo um arregaço aqui, mas, cara, esquece isso, não olha pra cá não. Isso aqui é bobagem.
Você se pergunta, por que Israel, que está sim sendo excluído do sistema internacional, que está sim fazendo inimigos no mundo inteiro por causa das suas atitudes contra a Palestina, criaria mais um inimigo, e um inimigo com um país que nunca arruma problema com ninguém? Porque ele precisa que o mundo esqueça o resto do discurso. Então, o que importa nesse discurso do Lula e o que viralizou e o que ficou como ponto principal foi essa comparação. Mas e o resto? Caralho, isso aqui faz sentido. Porra, gostei disso aqui. O que quer é que esqueça o resto do discurso e pega só essa parte. Porque isso aqui é estratégico mesmo, maluco. E quando o Lula fala das 30 mil pessoas que morreram? E quando ele fala que não está chegando ajuda humanitária? E quando ele fala de reconstruir a faixa de Gaza? Isso fica esquecido. Por quê? Porque foi feito um alvoroço diante de um trecho. E aí entra o primeiro ponto da minha análise, que é: eu não acho a reação de Israel surpreendente nesse caso. Ela pode ser descabida, como foi apontado pelo ex-ministro das Relações Exteriores. Ela pode ser exagerada, mas ela não é surpreendente. É assim que Israel faz diplomacia. Tanto que a gente tem aí o episódio famoso, né, do anão diplomático, em que os ministros do atual primeiro-ministro falou isso, que o Brasil era um anão diplomático. É verdade, né? O Brasil, agora... Ah, maluco! Um dia desse nós era um anão diplomático, né? Agora tá... Nossa! Eu não aguento mais o Lula! Eu não aguento! Enfim, provocação ao Brasil. É assim que Israel faz diplomacia, gente. Isso não é surpreendente. E aí acho que entra o maior questionamento dessa história inteira. Se o Brasil é um país que culturalmente não fica arrumando briga com as pessoas, o Lula, principalmente, é um presidente que se volta muito pra diplomacia pragmática. Então, tipo, não vamos arrumar briga com quem a gente não precisa arrumar briga. Por que ele fez esse discurso? Porque uma coisa a gente precisa concordar. Independente da sua posição, se a fala do Lula tá certa ou errada, independente se a reação de Israel foi exagerada ou não, essa é uma fala polêmica. Por quê? Por que provocar dessa forma? A minha aposta é que o Lula queria trazer esse assunto de volta, porque eu não sei se vocês perceberam, mas cada vez mais na mídia internacional, pelo menos, essa questão da Palestina tá ficando morna, tá ficando branda. Quando aconteceu, né, os ataques de 7 de outubro, a gente tinha os mortos sendo contados um por um, né? A gente tinha notícias sobre isso toda hora. E agora a gente tem 30 mil mortos na Palestina e não se fala tanto sobre. Então a minha aposta é que, ele queria trazer de novo esse assunto à tona, e B, ele quer inserir o Brasil na narrativa sobre o que tá acontecendo lá na Palestina. Ele quer que, quando no futuro a gente fale sobre a Palestina, a gente fale sobre o que Israel fez depois de 7 de outubro, a gente fale também do Brasil. A gente coloque o Brasil como um protagonista também nessa questão. E eu vi algumas análises que diziam que, mas por ele ser presidente, por ele estar ali representando a diplomacia brasileira, ele deveria ser mais comedido nas palavras, ele deveria ter utilizado palavras mais brandas, sabe? Uma comparação tão polêmica, assim, não é boa. Mas se a minha interpretação está correta e ele de fato queria chamar essa atenção e inserir o Brasil, ele precisava de um fator choque. Ele precisava de uma fala chocante que chamasse a atenção. E ele sabia exatamente quais eram as consequências disso, na minha opinião. Eu não acho que o Lula fez isso esperando que Israel não fizesse nada, esperando que a oposição dele não dissesse nada. Eu acho que... Até porque os caras são estratégicos. Isso é uma coisa que a gente não pode sentar aqui e falar. O Lula deve ser burro, porque não é. Então o cara vai e pensa, mano, vamos lá. O que é que pode acontecer de pior aqui? Dentro dos limites do que a gente imagina. Israel pode ficar putinho e falar, persona não grata. Onde isso nos afeta? Na prática, assim, sabe? O que vai acontecer agora? Comercialmente falando, alguma coisa? Os caras vão dizer, isso aqui, essa coisinha aqui. Então foda-se, tá? Que ele sabia exatamente das consequências e fez mesmo assim com esses objetivos, entendem? E aqui, como internacionalista, eu não tô dizendo que essa é uma posição esperta, eu não tô dizendo que essa é uma posição burra, eu não tô dizendo que isso tá errado, que isso tá certo. O que eu tô dizendo é que é assim que eu interpreto essa situação. Agora falando do que aconteceu aqui dentro do Brasil, tá? E olha, isso aqui eu acho um posicionamento massa da Martina, sabe por quê? Porque todos os internacionalistas famosos da internet, o que nós estamos vendo eles fazerem é crescendo o coro de nossa, o Brasil deu uma cagada com Israel, um absurdo. Tipo assim, análise de centavos, né?
toda a repercussão que isso teve. Gente, qualquer ação de um presidente vai gerar apoio dos apoiadores e rejeição da oposição, principalmente quando é uma coisa polêmica. Por ser uma coisa muito polêmica e por causa daquele fator choque que eu falei pra vocês que é necessário pra trazer, pra alcançar esses objetivos que eu acredito que ele tenha, é que teve uma repercussão tão grande, pediram impeachment e deu problema e que não sei o que. Entenderam? Acho que a grande questão é, essa fala do Lula tendo um fundo de verdade ou não, você concordando ou não, é unânime que ela é chocante. E eu acho que esse era o objetivo. As repercussões verdadeiras, né, a gente vai acompanhar aí no futuro. E as intenções, né, do presidente ao falar isso, a gente provavelmente nunca vai saber. Mas qualquer atualização sobre esse caso e outros que eu trago aqui, se você gosta de relações internacionais, se você gosta de geopolítica, gosta de saber o que tá acontecendo no mundo, me segue aqui e me segue na rede vizinha que eu tô sempre trazendo pra vocês. É isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Gostamos. Baita vídeo. Ó. Vou espalhar aqui o TikTok da Martina pra vocês, ó. Aqui no chat, aqui, e vou colocar o Instagram nesse corte no YouTube. Gostei, boa análise, eu gosto disso aqui, ó, olhar os pontos de vista pra gente poder bolar nossa opinião, não ficar só comprando a opinião dos outros. Gostei. Excelente corte. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.